A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. E se não tiver, como eu disse já, você vai ficar bem, porque o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele vai fazer morada aí, Ele vai fazer aquilo que apraz a Ele fazer, que é sempre bom, agradável e perfeito da parte do Senhor. Amém? Meus queridos, estamos aqui, caminhando todos os dias, ao meio-dia, no Vem para o Cenáculo, para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Amém? E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão, de a gente tocar trombetas para nós mesmos. A gente, viver com o nosso ego lá em cima, lá elevado, como se a gente fosse pessoas boas. E quando eu falo boas, é no sentido, aquela pessoa que é, como posso estar falando melhor essa palavra? Aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente possa ser pessoas humildes, pessoas que façam as coisas para a glória do Senhor e não para ser glorificado pelos homens, amém? E eu quero compartilhar esse texto aqui que fala sobre isso. O texto de Mateus 6, capítulo 6, aliás, versículo 3 ao 4, diz assim, Jesus para mim e para você nessa tarde. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que te vê o que é feito em segredo te recompensará. Olha que tradução maravilhosa é essa. E seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Eu digo para vocês que nós vivemos em momentos que a gente tem um mundo, o mundo da internet, o mundo virtual tão palpável, tão, digamos assim, tão rápido nas nossas vidas, que a gente muitas vezes pode se perder nisso. Às vezes a gente quer postar uma coisa para ser bem curtido, para ser bem recebido, bem quisto, bem visto. E na verdade, Jesus, ele fala para nós, para mim, para você, tudo que você fizer, seja até mesmo uma postagem, seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer, não seja para que as pessoas vejam, mas seja para o Senhor, que em secreto o recompensará. Se você fizer em secreto para com Deus, Ele te recompensará. A Bíblia fala que a honra que nós recebemos aqui nessa terra, nós não vamos receber nos céus. Mas aquilo que nós não recebemos e temos, de direito de receber, entre aspas, que eu acredito que nós não temos direito a nada. Na verdade, tudo é para a glória do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. Nós receberemos o céu. Não sei se deu para entender isso, mas eu vou aqui discorrer aqui o texto e a gente vai estar discutindo toda essa questão. Amém? Esse contexto aqui, Jesus chama para um serviço secreto. Jesus está falando para mim e para você, tudo que você fizer, faça em secreto. Faça, para que o Senhor veja, não para que os homens vejam. Muitas vezes a gente encontra até mesmo irmãos dentro da igreja. Desculpa, mas é uma verdade, que servem para ser reconhecido pelo líder, para ser reconhecido pelo pastor. Mas e Deus? O que Deus fala? O que Deus pensa sobre isso? E Jesus está falando bem claro nesse texto. Tudo que você a esmola que você der, Jesus está falando aqui de uma questão financeira, digamos assim. Mas é por todo o âmbito, seja o âmbito de ajuda, seja o âmbito, espiritual, seja todas as áreas da nossa vida. Que você fizer com uma mão que a outra não veja, ou seja, que não seja para que as pessoas externamente, exaltem você, exaltem a nós, mas que o nome do Senhor que seja exaltado, amém? Aqui o contexto desse ensino diz assim, Jesus está corrigindo as práticas religiosas dos hipócritas, dos fariseus, das práticas religiosas hipócritas dos fariseus. Jesus estava falando ali para aquele povo ali que a gente conhece a palavra, a gente vê que os fariseus, muitos deles viviam apenas uma prática externa, porque dentro deles eles eram sepulcro caiado, ou seja, por fora estavam lindos, maravilhosos, como se estivesse respeitando a lei, como se estivesse fazendo tudo que a lei estava pedindo, mas por dentro estavam podres, estavam, decaídos da glória de Deus. E o que Jesus fala para nós, que
tudo que você fizer não é para você ser bem visto, é para que a glória do Senhor se manifeste. Tudo que você fizer seja para a glória do Senhor, não para a sua, não para o seu benefício, o seu próprio benefício. Amém? Aqui diz mais, aqui para nós, o que você tem feito, sabe? A bondade que você tem praticado é para quem ver? É para quem? Para quem você está fazendo? O porquê você está fazendo? É uma pergunta muito importante para a gente. Para mim e para você fazer nessa tarde de hoje. É para mim receber aplausos? É para mim, sabe, ser vista? Enfim, amados, Jesus, ele fala aqui nesse texto, tudo que você fizer, silencie, não toque trombetas, faça no secreto. Até mesmo, eu acho que Mateus 6, versículo, deixa eu ver aqui só um minutinho, versículo 6, aleluia, glória a Deus. Diz aqui, Mateus 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. E então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Olha que algo tremendo. Mas quando você orar, até mesmo a nossa oração, até mesmo a nossa adoração, tem que ser para a glória do Senhor, tem que ser para o Senhor. Não para que as pessoas vejam, ai, que homem santo, ó, que mulher de Deus. Não, é para que o Senhor veja. Então, assim, que nós possamos, em nome de Jesus, e quando eu falo isso, não é que você não possa levantar suas mãos, louvar a Deus, não é que você não possa falar o que você tem feito, mas assim, aonde está a sua fala? Onde está o seu coração quando você diz isso? Como está o seu coração quando você, de repente, se ajoelha, você, no seu momento de adoração, ou até mesmo aqui que Jesus está falando sobre a questão de ajudar o seu próximo, ajudar alguém. Onde está o seu coração? O problema não é as pessoas veem. O problema é como está o seu coração nisso. Amém? Glória a Deus. Aqui no Salmo 139 diz assim, versículo 23 e 24. Davi fala aqui, né? Nesse salmo maravilhoso, que ele pede aqui para o Senhor ensinar ele a sondar o coração dele. Amém? O Senhor, ele quer sondar o meu e seu coração. Aliás, ele sonda o meu e seu coração. E aonde está o seu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele pede para que o Senhor sonde o coração dele. E se tiver alguma coisa mal, que o Senhor mostre. Então, que nessa tarde de hoje você possa sondar o seu coração. Porque, amados, esse algo aqui, sabe, soar trombetas, sabe, de querer ser melhor que as pessoas, melhor que os outros, não é do Senhor, não é da parte do Senhor. Jesus nos ensina que nós devemos, sabe, ser o menor. Nós devemos ser o menor para que a glória do Senhor se manifeste. Amém? E Jesus, ele, sendo Deus, ele se fez servo para glorificar o nome de Deus. Então, aqui diz a palavra, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim, acaso busca agora a aprovação dos homens ou a de Deus? O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Será que ele tá fazendo uma pergunta para aqueles irmãos? Se ele estava fazendo essa pergunta, se acaso ele estava fazendo para a glória dele ou para a glória de Deus? Nós precisamos fazer essa pergunta. Então, tudo que você fizer a partir de hoje, tudo, sabe? Seja uma adoração, seja uma demonstração de adoração, seja um jejum, seja uma ajuda, sabe? Examine você. Por que você está fazendo? Você está fazendo para glorificar o nome do Senhor? Você está glorificando o Senhor na sua vida? Ou você está querendo ser glorificado? A gente sempre tem que fazer essa pergunta para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui a passagem fala aqui, João capítulo 13, versículo 12 a 17. Jesus demonstra a verdadeira humildade. E a humildade ali de servir, sabe, os seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos. E é isso que o Senhor me chama e te chama nessa tarde. Que você, sabe, seja esse homem, essa mulher de Deus, mesmo sendo talvez maior, mesmo sendo talvez tendo mais status, tendo mais habilidades, tendo mais intelecto, digamos assim, tendo talvez um doutorado, mas que você, sabe, em Cristo Jesus agora, em Cristo Jesus, que você possa se colocar na humildade como Cristo fez,
lave os pés dos seus irmãos, sabe? Sirva os seus irmãos, se sinta como se fosse o menor deles. É isso que Deus chama eu e você para fazermos. Amém? E aí, você pode estar servindo a sua família, você pode estar servindo a sua igreja, você pode estar servindo, sabe, como uma pessoa anônima. Amados, e é difícil isso. É difícil porque o nosso eu, ele quer, sabe, ele quer sair, sobressair. O nosso eu, ele quer, sabe, tocar trombetas. Eu falo isso de mim, sabe? Então, o tempo todo, eu tenho que estar, sabe, olhando para Jesus, conversando com Jesus, pedindo, Espírito Santo, tenha misericórdia da minha alma, para que aquilo que eu faça para a glória do Senhor. Então, amados, que em nome de Jesus você possa pedir como Davi, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há algo caminho mal, vê se eu estou no caminho mal, vê se eu estou tomando decisões que não glorificam o teu nome. Então, meus queridos, eu quero encerrar nesse dia de hoje para falar para vocês que eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, sonda o nosso coração. Senhor, sonda o nosso coração para que eu possa ter uma fé genuína, para que eu possa ter uma atitude genuína, para que eu possa ter uma vida genuína. Quando eu falo genuína, é uma vida, sabe, pura, santificada em Cristo Jesus. E Deus tem isso para nos dar. A Epístola de Tiago fala, sabe, não tendo sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá deliberadamente, ou seja, Deus está disposto a te dar sabedoria para que você possa ter uma vida que glorifique o nome do Senhor, para que você possa, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você for fazer, não seja para a sua glória, não seja para a sua honra, mas seja para honrar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, que é o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor, Senhor, sonda o nosso coração, Senhor, sonda o meu coração, sonda o coração daquele que está ouvindo essa palavra. Senhor, nos ajuda a Te servir com coração humilde. Senhor, nos ajuda, Pai, buscar a Tua aprovação, Senhor, não a aprovação de homens, do mundo, mas a Tua aprovação, Senhor. Pai, ajuda que nós possamos refletir na nossa vida, refletir, Senhor, a Tua presença na nossa vida, que nós possamos glorificar a Tua presença na nossa vida. Senhor, eu quero Te agradecer, Te engrandecer por cada um dos meus irmãos, a qual vai buscar, tem buscado esse coração humilde, tem que buscar esse coração que não olha para a circunstância, mas olha para aquele que vive, para aquele que reina, que é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, doce Espírito Santo. Amém e amém, amém. Meus queridos, até a próxima. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã.